Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino e estou como professor de Biologia do programa Se Liga na Educação. Se você viu as aulas, está tentando fazer as atividades e não está conseguindo, acompanhe comigo que hoje irei corrigir as atividades da semana 1 do seu PET, do volume 2. Vamos lá! Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos corrigir então as nossas atividades referentes à primeira semana do seu PET? Na nossa aula, que foi ao ar no dia 2, falamos sobre a primeira lei de Mendel, onde trouxe para vocês o histórico de Mendel e as suas contribuições para o ramo da hereditariedade. Então vamos lá. Primeira questão. Observe o esquema. Então, tem um esquema lá de uma representação esquemática do núcleo de uma célula em meiose, na divisão celular. Mendel fala, então, da segregação desses alelos, que vai ocorrer em qual fase? Entre a 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 1 ou 2. Então, para a gente ver, então, está lá a célula. Como eu vou saber onde que vai ocorrer essa segregação desses alelos? Ela ocorre na meiose 1, na fase anáfase, na primeira divisão, então, onde vai acontecer a segregação desses cromossomos homólogos, que vão ser a separação, que nos mostra claramente aí no nosso esquema, onde eu tenho 2 cromossomos homólogos e esses cromossomos eles vão o quê? Se separar. Então, vai ser a alternativa B, entre 2 e 3. 2. O fato de Mendel ter optado pelo uso da ervilha pisum-sativo para o seu estudo genético se deve aos aspectos favoráveis a seguir, exceto, então Mendel observou várias características que foram favoráveis por escolher essa planta. Nós falamos nas aulas. Qual foi? Ciclo de vida curto? Sim. Facilidade de cultivo? Sim. Estrutura da flor que favorece a fecundação cruzada? Não. As plantas, as flores de ervilha, elas fazem o quê? Autofecundação. Mendel, ele simplesmente fez o quê? Polinização cruzada. É diferente. Então, vai ser a alternativa C. Variedades facilmente identificáveis por serem distintas? Sim. E alto índice de fertilidade nos cruzamentos de variedades diferentes? Ok. 3. Na ervilha de cheiro, sementes lisas são dominantes sobre sementes rugosas. Se uma planta homozigota para sementes lisas é cruzada com uma planta de semente rugosa, dando descendentes, qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes com a planta de semente rugosa da geração parental? Deu nó aí, não deu? Então, peraí. Então, qual que vai ser o nosso cruzamento aqui? Nós vamos utilizar o cruzamento aqui, ó. Qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes entre lisa e rugosa, lisa homozigoto, rugosa homozigoto também, com uma planta de semente rugosa. Vamos lá. Então, eu sei que o caractere lisa vai ser dominante e o rugosa vai ser recessiva. Por isso, nós vamos utilizar a letra R. Lembra que Mendel utilizou? Ele fala que a letra que nós vamos utilizar para os nossos genótipos, para os nossos cruzamentos, vai ser a inicial da característica recessiva. Como rugosa vai ser recessiva, utilizaremos R. Rzão para o dominante, que vai ser a lisa, Rzinho para rugosa. Vamos fazer o cruzamento. Cruzou então, ó, Rzão, sementes lisas, com Rzinho, sementes rugosas. Qual que vai ser meu resultado? 100% sementes Rzinho, que vão ser
sementes lisas. Então, esse é o meu primeiro cruzamento. Então, o Mendel, o que o nosso exercício quer dizer? Ó, se uma planta homozigota para semente lisa é cruzada com uma planta rugosa uma planta de semente rugosa, dando descendentes que vão ser 100% Rzão, Rzinho, qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes com uma planta de semente rugosa? Então, vamos cruzar Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho. Vamos fazer o cruzamento. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Rzão com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, nós tivemos aí dois fenótipos apenas. 50% Rzão, Rzinho, 50% Rzinho, Rzinho. Nesse caso, quais são os fenótipos? 50% vai ser sementes lisas, 50% sementes rugosas. Qual que vai ser a minha alternativa? Correta? Alternativa C. 50% de sementes lisas com 50% de sementes rugosas. Vamos lá. 4. Observe o esquema. Então, eu tenho um esquema onde eu falo que um gene, ele vai determinar a hemoglobina normal, que é a hemoglobina A, HbA, que é a hemoglobina normal, e HbS, que é a hemoglobina normal. Esses são os meus genótipos. Esses genótipos, então, vão aqui, ó. Tem HbA, 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 HbS e HbS, HbS. E aí eu vou ter os tipos de hemácias, que vão ser os meus fenótipos. Normais, normais, anormais e anormais. E aí, então, eu tenho os problemas que isso pode me acarretar. De uma hemácia normal, por exemplo, se eu tiver anemia, lesão de inserção musculares, fibrose do baço. Isso pode ser caracterizado, não que eu falo desse esquema, mas nos faz lembrar muito de anemia falciforme, onde eu tenho essa má formação de uma hemácia normal que pode me acarretar vários problemas. Com base nesse esquema e em conhecimento sobre o assunto, é correto afirmar que o gene HbA é dominante sobre o gene HbS. B. Os indivíduos HbA e HbS e HbS devem apresentar os mesmos níveis de hemoglobina normal. Os indivíduos que produzem só hemácias anormais podem ser curados por meio de transfusão sanguínea. E D. Um determinado genótipo pode produzir diferentes fenótipos. Vamos voltar no esquema. O que isso está nos mostrando, gente? Simplesmente a manifestação de um determinado gene que ele pode determinar outros fenótipos e outros genótipos. Então, eu não consigo afirmar, por exemplo, que o gene HbA é dominante sobre o gene HbS. Senão, no nosso esquema aqui, ó, onde fala que indivíduos HbA e HbS têm hemácias normais e afetadas, e anormais. Eu também não posso estar afirmando que indivíduos HbA, HbS e HbS devem apresentar os mesmos níveis de hemoglobina normal. Não tem dados que eu possa comprovar isso. E a C também eu não posso falar que indivíduos que produzem só hemácias anormais podem ser curados por meio de transfusão sanguínea? Não, transfusão sanguínea não vai ser a cura disso. Porque a gente sabe que as hemácias elas são produzidas. E a transfusão, então eu teria que fazer transfusão sanguínea praticamente todos os dias? Não. Então essa questão ela nos exige maiores conhecimentos do que nós temos inicialmente. Mas uma coisa nós podemos afirmar com o que a gente sabe, é que um determinado genótipo pode produzir diferentes fenótipos, que é isso então que a gente pode mostrar ali pra gente. Então vai ser a alternativa D. Atividade 5. Analise o esquema. Então eu tenho lá o esquema de 3 cruzamentos, 2 indivíduos com geração P1 e F1.
Os fenótipos dos descendentes F1, nos cruzamentos 1 e 2, permitem concluir o tipo de herança do caráter albino. Dê o nome desse tipo de herança. Então, como que a gente vai saber, então, esse tipo de herança? Olha, eu sei que no cruzamento 1, de 2 indivíduos pigmentados, eu tive descendentes pigmentado e albino. No cruzamento 2, de 2 indivíduos albinos, eu tive somente indivíduos albinos. O que isso pode nos concluir? Que, primeiro, o cruzamento, os pais, os indivíduos do cruzamento 1, eles são heterozigotos, porque originaram dois fenótipos diferentes. Pais iguais, filhos diferentes, os pais são heterozigotos. No cruzamento 2, só albino. Então, albino, essa característica albino vai ser uma herança recessiva. Vamos lá. O indivíduo pigmentado, pertencente a F1 do cruzamento 3, reproduz-se por autofecundação. Indique os fenótipos e as respectivas proporções esperadas na sua descendência. Então, por ele ser pigmentado, eu sei que nós temos 2 genótipos. Ou ele pode ser azão-azão, ou pode ser azão-azinho. Então, vamos fazer esses cruzamentos. Como que eu vou saber, Vinícius, isso? Simples, vou ter que fazer o cruzamento dos 2. Se ele for homozigoto dominante, vou fazer esse cruzamento. Azão-azão com azão-azão. Qual que vai ser, então, o meu fenótipos? Somente azão-azão. Proporção fenotípica, 100% indivíduos pigmentados. Se eles forem indivíduos heterozigotos, azão-azinho com azão-azinho. Aí, macetezinho para vocês. Toda vez que a gente estiver falando sobre a primeira lei de Mendel com monohibridismo, nesses casos, indivíduos heterozigotos, sempre os seus cruzamentos vão dar uma proporção fenotípica de 3:1. 3 indivíduos com características dominantes para 1 indivíduo para característica recessiva. Nesse caso, vai ser 75% de indivíduos pigmentados para 25% de indivíduos albinos, não pigmentados. Alternativa C, vamos lá. Por meio de um processo de fecundação cruzada, observou-se no molusco Bionfalaria o fenômeno esquematizado a seguir. Então, o indivíduo A, na primeira etapa, o indivíduo A, que era pigmentado, transferiu um espermatozoide para o indivíduo B, que era albino. Na segunda etapa, esse espermatozoide, então, foi produzido e foi transferido para o indivíduo C, onde nós temos esse espermatozoide aí que está coloridinho escurinho aí, vai ser o espermatozoide contendo gene que condiciona a produção de pigmento. Já o espermatozoide que não está com a cabeça colorida, vai ser o espermatozoide contendo gene que não condiciona a produção de pigmento. Então, a primeira questão da seta é o seguinte: cite os fenótipos, ou fenótipo, que são esperados na descendência resultante da autofecundação do indivíduo B. O indivíduo B, ele vai ser albino. Se está acontecendo uma autofecundação, o indivíduo albino, ele vai ser recessivo, somente azinho-azinho. Nesse caso, 100% indivíduos azinho-azinho. Vão ser indivíduos albinos. Ele se autofecundou. Não tem como nascer indivíduos pigmentados, nesse caso, com a autofecundação. Aí pergunta: o aparecimento de indivíduos pigmentados da descendência do indivíduo C evidencia que, diferentemente da maioria dos outros seres vivos, existe no aparelho reprodutor desses moluscos um órgão com função específica. Sim. Como que a gente pode saber isso? Reparem que, na primeira etapa do cruzamento aí, o indivíduo A, que era pigmentado, mandou um espermatozoide para esse indivíduo albino, e esse espermatozoide contém o gene para indivíduos pigmentados?
Se nesse caso acontecer essa descendência pigmentada em indivíduos albinos, eu sei então que esse molusco ele vai possuir um órgão, né, alguma estrutura que vai permitir esse armazenamento. Qual que vai ser então a função? Vai ser armazenar então esses espermatozoides recebidos desse indivíduo para realizar o quê? A fecundação. Isso acontece nesses moluscos e esse órgão ele é chamado de espermateca ou receptáculo seminal, que vai ter essa função. Que pode ser por autofecundação, que aí quando o molusco está se reproduzindo por autofecundação, no caso do Bionfalaria aí, ele vai utilizar simplesmente só o seu espermatozoide. Como ele recebeu aí o espermatozoide do outro indivíduo, que contém o gene pigmentado, ele armazenou e utilizou isso na hora da fecundação do seu processo reprodutivo. Tranquilo? A questão é meio complexa mesmo, é para analisar as situações. Mas se a gente fazendo ela com calma, pensa, a gente consegue resolvê-la. 6. O gene autossômico é aquele que vão determinar as características do nosso corpo que não estão ligadas ao nosso cromossomo sexual. Que condiciona pelos curtos no coelho, é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Então, eu sei que gene de pelo curto é dominante. Do cruzamento entre indivíduos heterozigotos, nasceram 480 coelhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, calcule o número esperado de indivíduos heterozigotos. Calma, que isso é tranquilo. Olha só, cruzamento heterozigoto. Como que vai ser? 3:1, proporção fenotípica. Proporção genotípica vai ser 1:2:1. 1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos, 1 homozigoto recessivo. Como assim, Vinícius? Vamos fazer o cruzamento. Lzão, Lzinho com Lzão, Lzinho. Lzão com Lzão, Lzão, Lzão. Lzão com Lzinho, Lzão, Lzinho. Lzão com Lzinho, Lzão, Lzinho. Lzinho com Lzinho, Lzinho, Lzinho. Olha o meu resultado aí que eu falei da proporção. 3:1, fenótipo. Genótipo, 2:1. Desculpa, 1:2:1. E aí, eu já sei que 2 desses 4 possibilidades, 2 são heterozigotos. Então, vamos lá para a continha matemática. Eu sei que nasceram 480 coelhos. Nessa hora, eu posso fazer de diversas formas. Essa daqui eu achei a mais fácil. Como eu tenho 4 possibilidades do meu cruzamento, eu pego, então, 480 coelhos, divido por meus 4 genótipos possíveis que eu tenho. Cada genótipo, por exemplo, pode-se esperar que dê origem a 120 coelhos, né, que vão estar representados aí por esses 120. Como os indivíduos heterozigotos representam 2/4 ou metade desse número, né, desses 480, ou desses 4 genótipos, só eu pegar, então, esses 120 coelhos e multiplicar por 2, que vai ser o quê? 240 heterozigotos. Olha como que a conta bate. Se eu colocar, então, mais esses heterozigotos, eles são de pelo curto, dominante. Se eu acrescentar mais 120 coelhos a Lzão, que também é de pelo curto, vão dar quantos? 360. Ó, 360 nasceram com pelo curto. Olha que legal. Então, são várias formas que a gente pode fazer essa questão. Tranquilo? 7. Sabe-se que, em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante Bzão e a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo Bzinho. Do cruzamento de um casal de gatos, de gatos pretos, ambos heterozigotos, espera-se que nasçam super fácil, cruzamento heterozigoto. Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Qual que vai ser a minha proporção aí fenotípica? 3:1.
75% de gatos pretos e 25% de gatos brancos. Super fácil, né? Quando pede cruzamento heterozigoto. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, mande para mim, aluno meu da Escola Estadual Nova Aparecida, mande para mim. Se não for meu aluno, consulte seu professor, pode mandar para gente, comenta aí. Verifiquem o vídeo, assistam o vídeo 1, 2, 3 vezes, voltem à aula e espero vocês até a próxima, para a nossa próxima correção. Até mais!